E não só os partidos de esquerda, como também os partidos do centrão. Tá? Também. Então, o que acontece? No início eu falava que eles criam os dois lados, né? E fazem os dois lados conflitarem. E eles apoiam os dois. Então, a teologia da libertação, ela fez crescer tanto os declaradamente socialistas, os declaradamente comunistas, o que eu particularmente acho um absurdo, Rogério. Você permitir que num país tenha um partido como o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Isso é um absurdo. Não poderia existir. É a mesma coisa se eu quisesse fundar um partido nazista. Vou criar o Partido Nazista do Brasil, mas eles vão me linchar se eu fizer isso, né? Porque o nazismo é um absurdo que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Agora, o nazismo matou menos do que o comunismo. E é permitido um partido comunista, né? Agora, da mesma forma que, então, eles apoiaram esses partidos declaradamente comunistas, eles apoiaram outros partidos mais suaves, mais leves, né? PSDB, PMDB, etc, né? Para criar um cenário como se houvesse uma polaridade. Mas nunca houve uma polaridade, como está tendo agora com Bolsonaro, né? Que é um capítulo à parte da história do Brasil. Tá? Então, quando eu disputava Fernando Collor de Mello e Lula, tanto faz para eles qual dos dois ganhasse. Ia ser a mesma coisa, né? Muda a mosca, né? Mas é a mesma, como se fala, né? Quando disputava Fernando Henrique Cardoso e Lula, para eles tanto faz qual dos dois ganhasse. São amicíssimos, né? Você vê, tem pessoas que agora estão escandalizadas porque o Lula está junto com o Alckmin. Sempre foram amigos. Era só, assim, nos bastidores eles se cumprimentam, mas em público eles debatiam, e um falava mal do outro, que esse não presta, porque não sei o quê, mas os dois lados estão sendo alimentados pelo marxismo. Né? Então, essa coisa da polaridade, né, de dizer que um é contra o outro, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Né? Sempre para... O importante para eles é eles tomarem o poder. Né? E tem questões assim gravíssimas, como, por exemplo, o Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo, que é uma organização criminosa, né? Financiada pelas Farc, né? pelas facções, aqui no Brasil pelo PCC, né? E que tem como objetivo criar a grande pátria, que seria transformar a América Latina inteira num país comunista. Né? Um único governo, uma única moeda, etc. Né? Mas, claro, a gente precisa voltar para a igreja, né? Voltar para a questão... A gente está saindo muito para a política, né? Mas é que está tudo muito interligado. Para as pessoas têm que entender. Eles têm que entender isso. Né? Eles têm que entender. E tem que entender que muitos bispos, muitos cardeais comungam dessas ideias. Muitos são amicíssimos do Lula, né? O Dom Angélico, por exemplo, que celebrou agora esse casamento, não sei se foi um casamento que aconteceu ali com... Não sei se foi um sacramento, né? Ou se ele só deu uma bênção, o que aconteceu de fato, né? Porque o Lula, às vezes, ele até acredita nele mesmo, né? Até ele acredita que ele é católico, né? Até acredita que é católico. Se ele casou na Igreja Católica com a Marisa, ficou viúvo, ele podia casar de novo, né? Mas, enfim... Um casamento realizado num salão de eventos, a igreja não autoriza, tem que ser no templo sagrado. Tem um monte de coisa estranha. Aí um casamento realizado por Dom Angélico fora da jurisdição dele, teria que ter autorização do bispo local para poder realizar aquele casamento. A gente não sabe se teve ou se não teve. Mas, enfim, o que a gente quer dizer, por exemplo, Dom Cláudio Umes, né? Também comungava com Lula. Né? Era amigo do Lula, foi amigo do Lula durante muito tempo, né? E estava lá nas passeatas do ABC Paulista, nas greves, etc, e que acolhia quando, durante o regime de exceção militar, a polícia do Exército vinha para cima do Lula e dos seus companheiros, eles colocavam para dentro da igreja, fechavam as portas. Então, eles defenderam o Lula e Companhia Limitada, Zé Disseu e tudo mais, por muito tempo.
Né? Então, a gente percebe que isso está muito enraizado dentro da Igreja Católica. Essas coisas que a gente não pode falar, é capaz de até de desmonetizar o vídeo ainda, desmonetizar a live. Porque a própria plataforma, ela também está corrompida, né? A própria plataforma não quer que você fale desses temas, que eles consideram temas delicados. Se a gente fala desse tipo de coisa, eles classificam como fake news. Então a gente tem que se calar, né? A gente não pode reagir. E a gente tem que aceitar tudo, né? É bem complicado mesmo, tá? Então, por exemplo, a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, uma maravilha, né? Olha o quão bem que a Ordem fez para a América Latina. Vieram para cá desbravejando e evangelizando os índios, né, catequizando. Praticamente o Brasil foi construído pelos jesuítas. Aí agora você vai ver o pensamento jesuíta nos dias de hoje. Teologia da libertação pura. Né? E isso aconteceu com várias outras ordens. E, infelizmente, com a nossa ordem também. Né? Tem bastante influência. A gente percebe muita influência. Assim, ó, eu frequentava lá no Sul uma paróquia franciscana, né? Uma paróquia franciscana. E chegou um ponto que eu não consegui mais ir. Eu disse assim, olha, chega, não dá. Né? O padre não falava uma palavra católica. Era só luta de classe, era só o marxismo, era só essa questão da TL mesmo, assim, pura, né? Inclusive, não usava nem o missal, né? Então, na hora da consagração, ele improvisava as palavras, né? E ele ia dizendo, então vamos rezar pelos falecidos, vamos rezar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por não sei o quê, e não sei o que lá e tal, e tomai todos e comei. Sabe, era uma confusão, você não entendia o que estava acontecendo ali. Né? A missa, ela tem vários ritos diferentes, né? Agora, esse rito da TL é uma loucura.